Então, eu sou a Alexandra, terapeuta ocupacional. Não sei se eu já estive com a turma de vocês, né? Porque são tantos encontros, ainda não, né? É um prazer estar aqui com vocês. 1 hora é muito pouco, gente. Esses encontros nossos de pílulazinha de conhecimento, né? Passa muito rápido e a gente acaba querendo trazer muita coisa para a gente poder discutir. Mas eu acho que é uma forma também de serem pílulas pequenas de informação e que aí levantam outras demandas para serem discutidas aí em outros encontros. Então, eu sou terapeuta ocupacional, já tenho aí mais de 30 anos de formada e mais de 30 anos nessa caminhada no atendimento a crianças, adolescentes, e também já trabalhei com adultos com deficiência intelectual, e hoje a gente está aí nesse desafio da educação especial numa perspectiva da educação inclusiva. Bom, então, espero contribuir aí. Deixa eu vir para cá. Espero contribuir um pouquinho aí com a nossa conversa de hoje. E vamos lá. Deixa eu tirar daqui. O que está pedindo aqui para permitir? Modo automaticamente para que ele possa usar. Vamos permitir aqui. Não sei. Agora abriu uma telinha pequenininha aqui que eu vejo vocês, ó. Que interessante. Não, aí ele ficou grande. Espera aí, gente. Aí, ó. Bom, então a nossa proposta de hoje é começar esse papo de o que avaliar no aluno com necessidades educacionais especiais. E a ideia foi da gente puxar um pouquinho para falar das habilidades, para falar do processo de aprendizado, da questão do comportamento e da interação social. Claro que eu não vou conseguir abordar os 4 tópicos em 1 hora, mas eu trouxe o que eu acho de mais importante quando a gente pensa aí na questão de avaliação e na questão do nosso aluno aí, do nosso estudante com algum tipo de necessidade educacional especial, tá? Bom, e aí, primeira coisa que eu coloco é, se eu quero avaliar habilidades, eu preciso sempre pensar em ter instrumentos e protocolos para eu poder fazer essa avaliação. Dificilmente funciona bem quando eu falo assim, eu acho que aquele aluno sabe isso, eu acho que aquele aluno, o comportamento dele é assim, eu acho que aquele aluno, a interação social é assim, eu acho que ele está com as habilidades bem desenvolvidas. Com isso, a gente fica sem parâmetro, tanto para comparar aquela criança, aquele aluno, né, o estudante, com crianças da mesma idade e no mesmo nível de escolaridade, então eu fico sem referência para saber se realmente aquele aluno está acompanhando a minha turma, por exemplo, ou se ele apresenta-se defasado em relação ao resto da turma. E se eu não tenho um instrumento, eu não tenho nem como comparar qual é o avanço daquela criança durante o ano. Então, eu preciso de instrumentos para avaliar. E quando eu falo de instrumentos, gente, eu não estou falando testes específicos e restritos da área da saúde, por exemplo, ou da área da psicologia, né? Em específico, aí tem alguns testes que a gente não pode usar. Mas existem protocolos que, embora eles não tenham ideia, intenção, e também não é papel da escola de fechar um diagnóstico, são protocolos que nos mostram quais são as características que aquela criança apresenta, porque a partir daí eu tanto vou conhecer o perfil dessa criança, desse estudante, como eu vou fazer um levantamento de quais habilidades eu preciso trabalhar com ele a partir do resultado. Então, a gente tem protocolo para a gente avaliar interação social, comportamentos, a questão do processo de aprendizagem, que, na minha opinião, é um dos mais difíceis da gente avaliar, principalmente quando a gente fala do caso de deficiência intelectual, porque muitas vezes não é que a criança não dê conta de fazer a tarefa do teste, é que muitas vezes ela nem entendeu o que é para ser feito. E acaba que isso prejudica a resposta dela durante a avaliação. E às vezes ela até entendeu, mas ela vira para a gente e fala assim, mas eu não quero fazer. Então, avaliar todos esses aspectos, fazer uma avaliação, né, neuropsicopedagógica, psicopedagógica e neuropsicológica, tem esses desafios justamente porque a questão comportamental interfere muito. Assim como eu tenho certeza que na sala de aula, vocês têm crianças que apresentam habilidades, e vocês pensam assim, não, gente, não entendo, não sei por que esse menino vai tão mal na hora da prova, se ele participa, se ele entende o que eu estou falando na sala, mas na hora da avaliação e da observação do desempenho dele, às vezes o desempenho não condiz com o que é o potencial daquela criança,
tá? Daquele estudante. Quando eu falar criança, como o meu público é mais criança, a gente acaba viciado aí na questão de ficar falando criança, né, gente? Mas aí vocês vão entender que são todos os estudantes que eu tô falando, tá bom? Aí eu abrindo a janelinha aqui, ela ficando grandona aqui de novo. Aí. Bom, então, se eu penso, né, em avaliação de habilidade, em avaliação de comportamento, eu queria começar trazendo essa reflexão para vocês. Qual é a principal função da escola? Às vezes eu escuto muito se falar assim, meu filho está na escola. E eu pergunto, o que você acha? E ele está aprendendo, né? Como é que é a visão da família em relação a esse frequentar da escola? E aí a família vira para mim e fala assim, olha, não aprende nada na escola, mas também ele está lá para socializar. Como se a principal função da escola fosse socializar as crianças. A socialização na escola, ela é uma consequência da interação social entre os indivíduos que frequentam aquela escola. Mas será que é essa a principal função da escola? Quando nós, neurotípicos, procuramos a escola ou matriculamos os nossos filhos na escola, o que a gente pensa em primeiro lugar? Que eu quero que a minha criança interaja com outras crianças? Que eu quero que ela socialize? Né? Essa não é a nossa intenção no primeiro plano. A gente sabe que esse espaço vai favorecer a interação social, o desenvolvimento social, a socialização, a gente sabe que isso vai acontecer, mas não é a primeira coisa que a gente pensa quando a gente procura uma escola para os nossos filhos. A gente, quando vai procurar uma escola, a gente não procura assim, qual que é a escola em que tem mais criança sociável, né? Qual que é a escola que as crianças desenvolvem melhor a socialização? Não. A gente procura uma escola de qualidade, a gente até vai lá naquele ranking das melhores escolas, eu quero uma escola de qualidade para o meu filho. Então, deixa eu ver quais são as que estão no ranking das melhores escolas. Eu não vou buscar aquela escola em que o desempenho, por exemplo, no vestibular dos estudantes é péssimo. Eu vou prezar pela qualidade do ensino naquela escola. Então, a educação básica, segundo a LDB, ela tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar a formação comum e indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Então, a escola precisa ter esse objetivo muito claro. E esse objetivo precisa ser claro não só para os meus alunos que são neurotípicos. Eu preciso ter esse objetivo claro também para os meus alunos que têm o desenvolvimento atípico, que tem, seja lá, né, um transtorno do espectro do autismo, uma deficiência intelectual, porque a proposta e a oferta da oportunidade e do acesso, ela tem que ser para todo mundo. Todos vão acolher e aprender do mesmo jeito? Não. Aí vão entrar a questão da individualidade de cada um. Mas a ideia central da escola precisa ser assegurar uma formação comum indispensável para que eles se tornem cidadãos. E o que às vezes a gente vê? E quando a gente fala, né, tornar cidadão para que possa progredir e encontrar um trabalho depois, a gente vê que às vezes os meninos estão chegando aí no 5º ano, às vezes, e não tem nem, por exemplo, um controle de esfíncter ainda, está lá usando fralda. Mas isso não é papel da escola, não é mesmo? Não. Eu só estou ilustrando como que, muitas vezes, a gente deixa passar aspectos que são importantes na formação enquanto cidadão, e quando a gente assusta, os meninos estão lá encerrando o ensino médio e, não estão alfabetizados, não sabem se sentar na mesa, não conseguem ficar num ambiente com outras pessoas, não consegue comunicar, e aí a gente pensa o quê? Qual foi o trabalho que foi realizado entre a clínica, né, na parceria da clínica, da família e da escola? Então, cada uma tem o seu papel, né? O que eu vou trabalhar na clínica, eu tenho o meu papel, enquanto terapeuta ocupacional, os demais profissionais também, a escola tem o seu papel e a família tem o papel. Se a gente forma um tripé aí entre essas 3 áreas, se eu tirar um pé desses aí para trabalhar, né, tirar a responsabilidade, não vai funcionar. A gente não vai ter aí o desenvolvimento integral daquele indivíduo, dentro, lógico, das potencialidades e respeitando as limitações que ele pode vir a apresentar. Bom,
E aí, a escola, enquanto uma instituição, qual que é a proposta dela? Ó, ajudar a desenvolver o pensamento crítico do aluno, ensinando a se posicionar socialmente e politicamente. E, às vezes, o que, que a gente vê quando os meninos chegam lá no ensino médio, né? Vamos pensar aí. Eles não conseguem ler um texto e compreender o que, que aquele texto está falando, que dirá ter um pensamento crítico. E eu nem estou falando dos alunos com deficiência intelectual. Estou falando dos nossos alunos, do público geral aí, né? Se eu estiver correndo muito também, vocês me falam, tá, gente? Ajudar o aluno a desenvolver habilidades socioemocionais. A escola também ajuda isso. É no espaço da escola em que acontecem muitas vezes o que a gente vem batalhando aí para poder né, desestimular e combater, que é a questão do bullying. Então, é a escola que vai ajudar esse aluno a desenvolver essas habilidades socioemocionais. Por quê? Ele passa uma grande parte da vida dele dentro da escola. Quando a gente pensa na escola integral, que os alunos entram de manhã e saem às vezes 4h30, 5 horas da tarde, ele vai chegar em casa e ele vai interagir socialmente com quem? Só com a família dele. Claro que às vezes tem alguma outra atividade fora, né? Um futebol, um outro esporte. Mas a maior parte do dia ele passa na escola. Então, as maiores possibilidades desse desenvolvimento socioemocional é na escola. Ensinar ao aluno a desenvolver suas percepções de mundo. Às vezes a gente não consegue trabalhar, que a gente fica, eu percebo, né, que às vezes a preocupação da escola é tanto em passar conteúdo, porque vocês têm uma grade curricular para cumprir, mas às vezes não escutam dos alunos qual que é a percepção que esses alunos têm de mundo, né? Como é que eu posso favorecer essa percepção? Como é que eu posso, a partir da escuta dessas, né, da escuta e de discussões, escutar todo mundo e eles trocarem ideias das percepções que eles têm aí de mundo, né? Então, a gente tem esse papel aí também, a escola. Ensinar ao aluno seus direitos e deveres com a sociedade. Muitas vezes a gente vê os meninos mais velhos que não conseguem nem respeitar enquanto um está falando. E sabe o que acontece muitas vezes? Muitas vezes não foi nem ensinado para ele. Às vezes eu percebo que a criança entra na escola com 5 anos, 4, 5 anos, e ela está no 4º ano, e o professor e o coordenador viram para mim e falam assim, mas ele não fica nem 1 minuto dentro da sala de aula. Olha quantos anos a escola teve para ensinar aquela criança a ficar na sala, a participar da atividade. Ai, Alexandra, mas não é fácil, a gente tem muito autista nível 3 de suporte que não suporta ficar na sala. Mas isso é um processo que a gente conquista desde a educação infantil. É aos poucos, é gradativo. Então, se a gente consegue inserir essa criança nesse ambiente, com atividades adequadas para ela naquele ambiente, a gente consegue fazer um trabalho melhor. A gente consegue fazer com que ele participe mais daquela oportunidade que ele está tendo ali, que é de aprender como os outros estudantes. O que é muito fácil da gente perceber, né? A educação inclusiva, né? Educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Opa, desculpa, gente. Enquanto a criança está pequena, é fácil, né? Ah, não, aqui na educação infantil a gente não tem muita dificuldade, não. No ensino fundamental, anos iniciais, também não tem tanto desafio, mas à medida que esses meninos vão para os anos finais e vão para o ensino médio, aí sim os desafios vão aumentando. A impressão que eu tenho é que a gente tem aí um limbo nessa adolescência em que os meninos não vão dar conta mesmo da questão dos conteúdos acadêmicos, mas a gente também não tem uma oferta substitutiva, uma atividade substitutiva para preencher esse horário e essa atividade que deveria acontecer aí na escola. A gente ainda tem muito ao que pensar, tem muito ao que discutir e muito ao que mudar aí na nossa educação para que a gente possa atender realmente as necessidades dos nossos alunos, né? Formar cidadãos capazes de transformar a sociedade e torná-la mais justa. A ideia da educação inclusiva, desde do ensino, né, da educação infantil, é justamente fazer com que as crianças convivam com as diferenças desde pequenininha, mas que isso perpetue. Não é só elas aceitarem as diferenças entre as crianças enquanto elas estão pequenininhas e depois
elas irem se afastando e excluindo essas crianças do convívio delas. E vocês conseguem perceber nitidamente isso. Tinha um vídeo fofo, que depois eu vou falar para eles colocarem o link para vocês, que provavelmente muitos de vocês já viram, que é uma criança com síndrome de Down sentadinha numa mesa brincando, e as outras crianças têm a opção de ou entrar naquele espaço para brincar com ela, ou ir para um espaço onde a sala está vazia. As crianças mais velhas, elas optam para o espaço da sala vazia, né? Muitas vezes elas não sabem nem como chegar nas crianças com deficiência. Mas já as crianças mais novas, elas buscam brincar com a outra criança, que é a criança, no caso, com uma criancinha com síndrome de Down. Claro que termina o vídeo misturando as crianças e as crianças todas acessando a sala lá do menininho. Mas o que a gente vê é isso. Na educação infantil e nos primeiros anos da escola, existe uma aceitação maior das nossas crianças. Mas à medida que eles vão crescendo e a diferença comportamental, social, emocional vai ficando maior a nível de desenvolvimento e de maturidade, essas crianças vão sendo excluídas aí. Se elas têm o cognitivo preservado, e tem, por exemplo, alguma alteração motora, ainda é mais fácil delas continuarem sendo aceitas no grupo. Mas quando elas têm alterações graves de comportamento, uma deficiência intelectual aí moderada, mais grave, elas vão ficando cada vez mais excluídas aí das escolas, né? Instruir o aluno para que ele consiga uma boa carreira no mercado de trabalho. Então, quando a gente pensa no mercado de trabalho, para os nossos alunos que têm condições e têm, né, os aspectos cognitivos preservados, toda hora eu estou esbarrando aqui, os aspectos cognitivos preservados e que eles vão terminar a formação do ensino médio e eles vão disputar aí um mercado de trabalho, uma carreira, vão terminar o colégio e aí eles vão para uma faculdade, a gente pode, muitas vezes, não ter como almejar a mesma carreira para os nossos alunos com limitações. Mas isso não significa que a gente não precise pensar na carreira também desses alunos enquanto a possibilidade deles serem inseridos no mercado de trabalho. A gente tinha antes muitas oficinas pedagógicas que funcionavam principalmente quando a gente tinha as escolas especiais, em que esses meninos eram, né, eles eram avaliados, a terapia ocupacional participava muito desses processos, e eles já aprendiam um ofício ainda na época que eles frequentavam a escola. E hoje a gente vê que não tem isso mais, né? A gente tinha os empregos, o emprego abrigado, né, protegido, quer dizer, então eles tinham possibilidade de trabalho, mesmo que às vezes não fosse no local de trabalho, mas ele tinha essa possibilidade de ter o dinheirinho dele, de ser um cidadão de verdade, quando a gente pensa na definição aí de cidadão. E muitas dessas conquistas, elas foram perdidas. Essa nossa luta de inserir todo mundo no mesmo espaço trouxe muitos benefícios, mas, por outro lado, também trouxe prejuízo, e esse é um deles. Enquanto as escolas, né, olha quantos anos a gente já tem a lei aí de inclusão, e as escolas ainda se dizem hoje que não estão preparadas para receber os alunos com deficiência. E não é uma nem duas escolas, são muitas escolas. Os professores se dizem não preparados ainda, mas o que acontece? Os cursos de pedagogia, os cursos específicos, né, história, geografia e tal, eles não mudaram a grade deles para poder já capacitar os profissionais desde a época da graduação. Então, não é colocar a culpa, né, nos professores e na escola de uma formação que eles não tiveram durante a graduação. Mas, por outro lado, existe hoje também muitas possibilidades de formação e de capacitação, mas depende de cada um de nós. Depende do que eu quero oferecer para o meu aluno. Eu tenho muitos professores que fazem das tripas coração para ter o melhor atendimento, a melhor proposta, as adaptações curriculares, o PDI, a participar do PDI, atividades adaptadas. Eu tenho muitos professores que fazem isso. Mas eu tenho outros professores, gente, que não têm, eu não sei nem se a palavra seria boa vontade, não tem nem o mínimo do interesse em auxiliar aquele aluno a ter um ano aí, né, aproveitando o máximo das habilidades deles. São professores que pensam que a obrigação de adaptar as atividades é do mediador, que aquele aluno nem é dele,
Quando vai preencher o PDI, o professor não sabe nem falar sobre aquele aluno. Quem acaba conhecendo mais o aluno é o profissional de apoio que fica com ele, né? Bom, e o que que facilita o alcance dessas metas aí que a gente falou? Todas as vezes que a gente vai ver lá, ó, vaga de emprego, o que que é uma das primeiras coisas, primeiro pré-requisito que a maioria das vagas de emprego tem? Que essa pessoa seja o quê, gente? No mínimo, alfabetizada. Então, a escola já peca no momento em que vários alunos saem da escola sem estarem minimamente alfabetizados. Hoje a gente vê o absurdo do número de analfabetos funcionais que a gente tem, inclusive que frequentam a faculdade, né? Se alguém aí é professor de universidade, de faculdade, sabe que a gente recebe esses alunos em que você dá um artigo para eles lerem e eles não conseguem tirar quais são os objetivos daquele artigo, não sabem fazer uma reflexão crítica do artigo. Você dá uma prova, eles não conseguem nem resolver as questões da prova, né? Então, primeiro ponto é realmente a alfabetização. Então, às vezes, ficar tentando lá que esse adolescente aprenda química, física, matemática, história, talvez não seja tão importante, talvez ele não vá levar aquilo para a vida dele, quanto estar alfabetizado. Aí vocês vão me perguntar, mas todo mundo tem condição de alfabetizar? Não existe um limite em que eu falo assim, essa criança vai alfabetizar e essa criança não vai, se eu não der a essa criança daqui a oportunidade de conhecer o processo e de tentar ensiná-la a ser alfabetizada. Então, não tem como a gente afirmar ou negar isso. Mas eu posso dizer que muitas delas que foram consideradas como inaptas para a alfabetização, a partir do momento que elas participam de uma intervenção, de um projeto que valorize a questão da alfabetização, né, que foque nisso, elas conseguiram ser alfabetizadas. Claro que às vezes demora, gente, né, 5, coisa que as crianças aprendem em 1 ano, os nossos alunos com deficiência intelectual, às vezes eles vão demorar 3, 4, 5 anos. E aí que vem o grande problema. Eu não posso manter os meus alunos no primeiro ano a vida inteira, se o primeiro ano é o ano né, no qual a gente trabalha aí a alfabetização. Não posso manter ele lá. Está com 12 anos, eu vou manter ele no primeiro ano? Não vou. Mas a gente precisa dar um suporte no decorrer dos outros anos, porque se ele já não alfabetizou no primeiro nem no segundo, que dirá no quarto, no quinto e no sétimo? E aí o problema perpetua. Porque se ele não está alfabetizado, a chance desse aluno se interessar pelos conteúdos que estão sendo dados na escola, gente, é muito menor do que se ele fosse alfabetizado, né? Bom, alfabetização é o processo de aprendizagem do nosso sistema alfabético e das suas convenções, ou seja, aprender um sistema notacional que representa, pelas letras, pelos grafemas, os fonemas da fala, né? Aí eu trouxe essa definição aí da Magda Soares, que trouxe tantas contribuições aí para o processo de alfabetização. Mas isso, né, gente, é outro encontro. Bom, mas aí, quando a gente pensa assim, tá, mas eu tenho um aluno de 10 anos que não está alfabetizado. Aí é só eu realmente pegar esse aluno e ensinar para ele a conversão de grafema para fonema, né? De fonema para grafema? Não é. O que eu preciso saber, então, antes de ler? Bom, primeira coisa que precisa ficar claro para a gente é que aprender a ler não é um processo natural. O desenvolvimento da nossa linguagem oral, ele é natural, ele é biológico, ou seja, a gente tem áreas específicas no cérebro que são responsáveis pela nossa fala, pela nossa linguagem oral. O que isso quer dizer? Que qualquer pessoa, qualquer bebê que nasça e seja exposto, desde que ele não tenha uma deficiência sensorial aí, né, não seja surdo, que seja exposto à fala e à comunicação, ele vai aprender a falar. Ele pode até nascer no Brasil e ser levado depois que nasceu para outro país, que ele vai aprender outra língua. Inclusive, a gente vê histórias, né, de crianças que falam 2 idiomas na maior facilidade. Conversa com você aqui em português e, ao mesmo tempo, conversa com a outra pessoa lá em outra língua. Então, ó, a linguagem oral, ela é natural e é biológica. Já aprender a ler não é natural. É uma invenção da humanidade.
Aí, tanto que vocês lembram aí, né? Se tiver professor de história aí, melhor ainda. Primeiro o homem começou nessa época da evolução aí da escrita, né? Fazer aqueles desenhos na caverna, até chegar aí na conversão, né? Na convenção das letras, e a gente ter hoje, né? O que a gente tem de conhecimento aí. Então, aprender a ler não é natural. O ensino precisa ser explícito e sistematizado. Então, isso significa que eu preciso ensinar para essa criança o que cada fonema diz, né? E como é que eu converto esse fonema para o grafema. Primeiro, a criança vai aprender a ler, para depois ela escrever. E o que a gente vê acontecendo? As escolas querem que as crianças escrevam sem saber o que elas estão escrevendo, porque elas ainda não estão lendo. E isso vai perpetuando, ano após ano, né? Bom, e aí, quando a gente pensa em alfabetização, a gente precisa pensar nas habilidades que são preditoras da alfabetização. Mas a gente observa também que as nossas crianças que têm algum tipo de deficiência, muitas vezes elas não vão desenvolver plenamente essas habilidades. Mas a gente precisa estar atenta justamente para a gente ver qual habilidade está deficitária, qual habilidade que eu preciso trabalhar mais. Bom, então aqui eu trouxe algumas que são, né, que foram elencadas pela Jardine, que ela coloca que precisa ter consciência e habilidades corporais. Vocês vão ver que essas 6 habilidades daqui, elas são muito trabalhadas na educação infantil. Então, se elas fossem mais trabalhadas ainda na educação infantil, ao invés do foco ser em ensinar nome de letra para a criança na educação infantil e colocar essa criança para ficar escrevendo letra na educação infantil, no final da educação infantil, no começo do primeiro ano, essas crianças já estariam tão prontas para alfabetizar, ou já estariam até mesmo alfabetizadas. O problema é que, às vezes, insiste-se em umas metodologias que não têm fundamentação aí, né, baseada em evidência, na literatura, e aí acaba insistindo em processos que não garantem um processo de alfabetização mais tranquilo, né? Bom, consciência e habilidades corporais, consciência fonológica, fonêmica, e no caso, né, da fonoarticulatória, quando a gente pensa em metodologias de alfabetização multissensoriais. A questão do desenvolvimento do processamento auditivo, então ele precisa ser muito estimulado na educação infantil, para ele ir refinando e a criança, né, chegar aí na consciência fonêmica depois. O desenvolvimento cognitivo, que é quase que o ponto crucial do aprendizado. Se eu tenho um comprometimento cognitivo, eu não vou aprender no mesmo tempo que as outras crianças da mesma idade, eu não vou aprender da mesma maneira, e eu não vou trazer o mesmo resultado que as outras crianças trazem. Geralmente eu vou demorar um tempo mais, e o professor vai precisar de ter mais paciência também com essa demora. A gente quer que a nossa turma siga toda uniforme. E a gente, às vezes, esquece as diferenças individuais que a gente tem na sala de aula. E aí a gente não vai conseguir que essa turma siga todas juntas o mesmo fluxo ali, né? Habilidades espaço-temporais e processamento visomotor. Claro que essas daqui, gente, são uma pincelada das habilidades mais importantes, mas a gente tem outras habilidades também. Mas como a gente está falando que a gente tem, nesses nossos encontros de 1 hora, pequenas pílulas aí de conhecimento, então não dá para a gente trazer tudo. Bom, quando a gente fala de habilidade e consciência corporal, é a capacidade que a criança tem de compreender e de estar ciente do seu próprio corpo, das partes do corpo, de movimentos e de sensações. Por isso que a educação infantil é tão voltada, né, com aquelas habilidades lá da BNCC, priorizando essa questão de compreensão do corpo, do próprio corpo, das partes, do movimento, a consciência e habilidades corporais. A primeira área, então, aí quando a gente fala do esquema ou da imagem corporal, é a primeira área psicomotora a se desenvolver, né? Então, vivenciar e experimentar diversas sensações, percepções e movimentos são essenciais. As nossas crianças, por si só, quando tem o desenvolvimento neurotípico, elas buscam atividades assim, né? Elas buscam subir, descer, rolar, brincar na terra, brincar na areia, brincar no parquinho, espontaneamente. Mas quando a gente tem uma criança que tem, por exemplo, alguma alteração do processamento da integração, alguma disfunção sensorial, alguma alteração a nível de comprometimento motor,
Então, essa criança sozinha, espontaneamente, ela não vai conseguir passar por essas mesmas etapas do desenvolvimento como a criança neurotípica, tá? Inicia-se nas áreas globais do corpo, para depois elas irem refinando para as distais. E às vezes a gente esquece disso. Se eu não trabalho bem o motor grosso, o motor amplo, como que eu espero que aquela criança pegue no lápis e escreva? Preciso trabalhar esse motor global primeiro, para depois ir refinando e ela chegar aí na coordenação motora fina. Aí, quando a gente fala de consciência fonológica, fonêmica e fonoarticulatória, é o quê? A fonológica é quando a criança vai se atentar para os sons da fala enquanto essa fala é pronunciada. É a habilidade de perceber e manipular os sons da fala. A fonêmica é uma análise mais refinada dos sons dentro da palavra, e a fonoarticulatória é ter aí o conhecimento do gesto que a nossa boca faz enquanto está falando. Aqui foi só uma pinceladinha, né? Bom, lembrar, a nossa fala, ela é silábica, mas quando a gente vai escrever, a nossa escrita é alfabética. Tão fácil a gente ilustrar isso quando a gente pensa que eu falo por sílabas, né? Mas na hora que eu vou escrever, para a gente já é um processo automático, mas, por exemplo, se eu ditar para vocês o nome de um medicamento, tipo ciprofloxacino, na cabeça de vocês, vocês vão falar o quê? Letra por letra, ó. Bom, o si pode ser com C ou pode ser com S, né? Profloxa. Será que é um Q e um S? Um C e um S? O que será? Como é que será que eu faço esse som? Ah, pode ser que seja um X. Então, a gente vai fazer, a gente tem esse pensamento na hora de escrever as palavras. Por isso que essa percepção desse fonema não é explícito. Ele precisa ser ensinado por meio de um ensino explícito, tá bom? Processamento auditivo. É a habilidade central do cérebro para interpretar, selecionar e decodificar as informações auditivas que vêm do meio ambiente, e aí ele poder associar essas informações depois que o nosso cérebro recebe essas informações, conseguir interpretar. E quando a criança tem falha no processamento auditivo, que é muito comum nos disléxicos, né? Na maioria dos disléxicos ele tem, por isso eles têm tanta troca, tanto na fala quanto na escrita. Vai escrever vaca e escreve faca, vai escrever pote e escreve dote, né? Por isso a presença de tantas trocas aí. Mas lembrando que a gente tem pessoas que têm um transtorno do processamento auditivo, mas nem por isso elas são disléxicas. Então, ficou claro? A maioria dos disléxicos tem o TEPAC, mas nem todas as pessoas que têm TEPAC serão disléxicas. Bom, quando a gente fala no desenvolvimento cognitivo, a gente precisa pensar em vários aspectos. Existe o fator da hereditariedade, ou seja, a gente herda os genes da inteligência dos nossos pais. Antigamente, os nossos filhos nasciam e se desenvolviam e se tornavam mais inteligentes que os pais. As últimas pesquisas vêm mostrando que está havendo uma inversão aí. Os pais estão se mantendo mais inteligentes que os filhos. Com isso, a gente pode imaginar essas gerações futuras, o que é que não vai acontecer aí, qual que vai ser o progresso disso aí, né? Aí a gente tem as variações individuais, foi isso que eu acabei de falar. Vocês estão dando uma aula em que a maioria dos alunos desculpa, gente. Saiu até da minha telinha aqui. Em que a maioria dos alunos vai aprender. Mas, por outro lado, a gente vai ter criança que recebeu as mesmas informações, a mesma metodologia, o mesmo tempo de atividade e ela não conseguiu aprender determinado conteúdo, né? É levar a criança a refletir, pensar, elaborar uma linha de raciocínio antes dela fazer. Então, a gente precisa lembrar que existem crianças que não têm essa facilidade e eu preciso estar estimulando. O cérebro aprende sempre, desenvolve-se, cria novos aprendizados e conexões neurais. Antigamente, acreditava-se que uma vez uma região do nosso cérebro fosse lesada, e não é pensando só a nível da criança, né, a nível do adulto também, aquela região do cérebro estava perdida. Mas o que as pesquisas mostram hoje? O que os exames de neuroimagem, né, funcional, em que é em tempo real a atividade cerebral mostra? Que o nosso cérebro, ele não para de aprender.
e que novas conexões são criadas. Por isso que quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, mais a gente está estimulando o nosso cérebro. Quanto mais eu tento aprender uma atividade nova, eu tento fazer uma prática esportiva, eu vou ajudando essas conexões a se fortalecerem, tá? Habilidades espaço-temporais indispensáveis na leitura e na escrita, que são essas noções espaciais. Tipo, dentro e fora, frente e atrás. Porque se a criança tem dificuldade nisso, como que ela vai entender que para escrever bola, ela vai ter sempre a mesma sequência de letras a serem usadas para escrever bola? E como que ela vai ler bola seguindo cada letra, cada fonema ali, se para ela não sabe o que vem primeiro nem o que vem depois, tá? Noções temporais de antes e depois, que é o que eu tinha falado, a questão da definição de lateralidade. Então, as crianças que têm uma dificuldade maior na definição dessa lateralidade, ela geralmente está associada também aos transtornos de aprendizagem, tá? Na sala de aula, a questão da noção espacial, olhar para o quadro, que é um plano vertical, para eu poder escrever no meu caderno, que é um plano horizontal, eu preciso dessas habilidades bem desenvolvidas, senão eu não vou conseguir fazer a cópia do quadro. É aquela criança que está lá há horas, escreve palavra por palavra, e de repente ela escreveu o começo da primeira frase, e aí ela pula para o final da segunda frase. Por quê? Pela essa dificuldade de noção espacial. Processamento visomotor, coordenação olho-mão. Como é que a gente vai escrever se eu não tenho essa coordenação entre o meu olho e a minha mão, né? Os movimentos sacádicos para a leitura. Por que são tão importantes a gente treinar desde a criança pequenininha, né? Que não é para leitura ainda, mas em outras atividades. Porque o cérebro, quando lê, são só os nossos olhos que vão mudando de posição. Não é ir apontando com régua, nem apontando com o dedo. É o nosso cérebro que faz essa leitura, são os nossos olhos. Uma das habilidades que a gente tem como preditora para um leitor fluente depois no futuro é a questão da nomeação rápida, que são habilidades que vocês podem trabalhar desde a educação infantil. A nomeação rápida, ela vai ajudar na velocidade do processamento, ela pode ser investigada desde a educação infantil. Saber nomear é diferente da velocidade com que se nomeia. Eu não sei se vocês têm observado, nós mineiros falamos muito coisa, negócio. Pega aquele negócio ali para mim, pega aquele trem ali para mim. E com isso, a gente para de nomear muitos dos objetos. Então, quando eu vou fazer uma avaliação da criança, que eu peço para ela nomear algumas imagens, a criança fala para mim assim: é aquele negócio de bater bolo, é aquele negócio de bater suco, é aquele negócio de prender o papel. Então, tudo fica no negócio e ela não sabe nomear, tá? Estimular a criança não só a nomear os objetos, mas também nomear suas emoções. E essa habilidade de nomeação rápida, ela está diretamente ligada à fluência leitura. Então, aqui só um exemplo de atividade que vocês podem trabalhar aí, ó, em qualquer faixa etária. Primeiro nós vamos falar o nome dos bichinhos aqui, né? E isso aqui, gente, foi um que eu tirei da internet, né? Mas vocês podem estar bolando de vocês. E nem precisa ser com tanto elemento. Geralmente a gente faz, às vezes, dependendo da idade da criança, né? 4 elementos, e aí você vai aumentando depois. Então, ó, gato, girafa, leão, macaco, coelho e zebra. Tá, agora eu já sei os bichos que tem. Então, agora eu vou falar o mais rápido que eu puder o nome desses, né, o nome dos animais à medida que eles aparecem. Então, ó, leão, girafa, coelho, macaco, gato, zebra, girafa, leão. E aí eu vou estimulando tanto a habilidade dessa nomeação dos animais, quanto eu vou ajudando essa criança a desenvolver uma habilidade que é tão importante depois, quando ela chega na parte da leitura. Quem tiver um papel na mão, e era para eu ter pedido isso no comecinho, né? Mas eu acabei não pedindo. Eu queria que vocês copiassem para mim essa palavra que está aí no quadro. Quem puder, né? Quem tiver. Quem não tiver um papel na mão, eu quero que pegue, então, o dedo e a palma da mão e copiem lá a palavra, ó. Zulehen, sei lá como é que pronuncia isso, né? Como é uma palavra que não é do nosso vocabulário, a gente fez o quê? Correspondência, né? Ó, letra Z, letra Z, letra U. Depois eu pus a letra E, porque eu não consegui decorar, às vezes, a sequência, né? Tá bom, então, vocês copiaram, agora eu quero que vocês copiem a mesma palavra com letra cursiva. Pode ser na palma da mão mesmo, ó. Copiaram?
E agora eu queria que vocês me falassem, então, eu não vou estar lendo lá o chat, né? Mas eu queria que vocês escrevessem aí no chat que palavra que é essa que vocês escreveram. Se alguém aqui sabe o que significa essa palavra. Alguém sabe? Se alguém souber, pode abrir o microfone para me falar. Alguém sabe? Não Sim. vale olhar no Google, não. Não, Zulerern, é alemão. Ah, você sabe, né, Carlos? E o que significa? Ué, Zulerern é aprender, não é? Ah, muito bem! Mas você, porque conhece a língua, né? Isso não é aprender, é ensinar. Bom, pelo menos o Google me diz que era ensinar, né? Isso mesmo, gente, ó. Só de copiar as letras, a criança vai ser alfabetizada, gente? Não. Só vocês terem copiado aqui, vocês aprenderam a língua já? Aprenderam alemão? Não aprenderam. Então, a gente precisa ficar atento às crianças que são só copistas, porque elas não aprenderam. Tá bom? Então, ó, adianta copiar sem saber? Olha lá, quando a gente não entende, tenta buscar algo que faça sentido para a gente. Exatamente, Dê. Então, pensa, se aquilo não faz sentido para mim, eu não vou ter interesse, eu não vou prestar atenção. E qual vai ser a minha escapatória? São as famosas alterações de comportamento. Eu vou esbarrar no colega do lado, eu vou mexer no colega do lado, eu vou jogar a mesa para cima, eu vou rasgar a folha, porque não tem nem noção do que está passando ali naquela atividade que eles estão me entregando. Então, ó, quando copia, a criança não pensa e ela vai centrar a sua atenção em quê? No traçado gráfico. Eu já recebi tanto relatório de escola que coloca para mim que a criança não é alfabetizada, mas tem uma letra linda. Tá, mas de que adianta ter uma letra linda? De nada, né? E aí, ó, recebi um estudante com necessidades educacionais especiais. E agora? O que eu vou fazer? Bom, primeira coisa, gente, indispensável. Todo mundo está ansioso para receber um aluno aí com deficiência. Ó, começou o ano, você nunca teve aluno com deficiência. Então, primeira experiência, primeira coisa, gente, coletar informações sobre aquele estudante. Muitos professores queixam comigo que às vezes eles só recebem o estudante sem nenhuma informação sobre aquele estudante. Então, ó, não adianta também esperar que o professor faça milagre de adivinhar o histórico, a trajetória escolar daquele estudante, se é um estudante com laudo ou não. Às vezes ele até tem um laudo, mas ter o laudo não significa conhecer aquele estudante. Significa nomear um transtorno, ou uma patologia, ou uma doença, né, uma deficiência, mas aquilo ali não define quem é aquele estudante. Tanto que a gente tem, por exemplo, um transtorno do espectro do autismo, uma variedade gigantesca de alunos que são totalmente diferentes, com comportamento totalmente diferentes, com níveis de aprendizado totalmente diferentes. Conhecer o laudo deve ser um ponto de partida. Bom, eu sei que essa criança, esse estudante, ele pode apresentar determinadas características e comportamentos porque ele tem um laudo. Mas essas características e comportamentos não podem ser suficientes para me limitar do que eu posso ou não ensinar para aquele aluno, mas pode me dar uma luz de como ensinar para aquele aluno para que ele possa aprender, tá? PDI, o grande pesadelo de muitos professores. Gente, não tem jeito. O PDI é o norteador de tudo que vocês vão fazer na sala de aula. E é ele que vai contar para vocês o histórico anterior daquele aluno. O que ele aprendeu no ano anterior e o que ele aprendeu no ano anterior ao anterior. Esse documento faz toda a diferença na vida do estudante e na vida do professor que está recebendo aquele estudante agora. Então, ó, é deixar a preguiça e o desânimo de lado e aprender a preencher esse PDI, tá bom? Bom, eu preciso sondar o meu aluno. Quando eu vou... E aí, gente, claro que eu tirei isso aqui de uma página da internet, né? As escolas, elas têm uma sondagem pedagógica, né? Um diagnóstico pedagógico que vocês fazem no começo do ano. Mas qual que é a dica que eu deixo para vocês? Se vocês aplicarem uma sondagem no começo do ano, daí a 3 meses, apliquem a mesma sondagem. Porque se vocês não têm o mesmo parâmetro para comparar, fica muito difícil para vocês saberem em que vocês estão acertando e em que vocês estão errando. Tá? Bom, eu descobri, conheci já a história do meu aluno. Será que eu vou precisar adaptar a minha sondagem para ele? Ah, mas se eu adaptar a sondagem, eu vou estar facilitando as respostas. Não, gente. Eu vou estar tornando possível que ele execute a tarefa, né? Ele usa lápis? Ah, não, ele tem pavor de lápis, tá?
Qual que é a ideia aqui? Completar a sequência. Eu quero saber se ele sabe contar até 29, 31, até 32. Se ele não pega no lápis, eu já entrego recortada os números, as fichinhas com os números, e eu quero que ele só coloque ali na ordem para mim quais são os números ali que vão encaixar naquele espaço em branco, tá? Ele conhece os números? Ele sabe diferença entre número e letra? Ele consegue associar? Olha, tem aqui o número 1, me dá uma bolinha. Se ele não tem noção disso, eu já parti do meu marco zero com aquela criança. Então, eu já sei que aquela criança não sabe nada daquilo. Então, adianta eu passar para frente com essa criança e ensinar para ela quanto que é 2 mais 2? Não adianta. Por isso que é tão importante o PDI. Porque no PDI eu vou ter qual é o conteúdo programático que eu vou dar para a turma, aonde que o meu aluno está e de onde que eu vou partir com ele para que ele possa avançar. Então, se eu tenho um aluno que não conhece os números, o meu conteúdo é de soma, né, de um algarismo, eu preciso ensinar primeiro para essa criança o que são números, o que é contar. Eu preciso trabalhar no concreto com essa criança ou ela consegue fazer atividade na folha? E aí, né, precisa adaptar. Olha, eu penso tanto nas adaptações que eu escrevi, preciso adaptar 2 vezes. Terceiro passo é o nosso querido e indispensável PDI, né, gente? Que é um documento no qual é registrada a proposta pedagógica para o estudante em particular, tendo como base uma avaliação minuciosa das suas habilidades, bem como das dificuldades e as necessidades que ele apresenta para o acesso à aprendizagem escolar. É um registro de diferenciação individualizado, então o PDI, cada aluno precisa ter o seu, não adianta copiar e colar o do colega, né? É um documento que vai nortear o seu trabalho e é um instrumento que permite prestar conta do seu trabalho também, do que foi realizado e como é que esse aluno desenvolveu. Por que isso tudo é tão importante? Já estamos finalizando, gente. E eu quero mostrar isso aqui para vocês. Espera aí, deixa eu voltar aqui. O vídeo que eu trouxe é de uma criança de uma escola que eu fiz um projeto, e essa criança está no 7º ano. Não é uma criança laudada, não é uma criança com deficiência intelectual, mas é uma criança como qualquer outra criança que vocês têm na sala de aula de vocês. E aí eu vou mostrar o vídeo para a gente poder finalizar, ó. Sozinho. Ele fala, ele coloca o sa. Ele coloca de quadrar, BR, abraço, e só. Ele coloca, se com a casa. Não, se com a essa palavra que eu tô entendendo, não. Essa é difícil? Tá. E qual frase que você acha que é dessa primeira linha aí? De qual desenho que você vai ligar? Vou ligar aqui, ó. Então liga. E o que tá escrito aí, então? O menino brinca, só, se com a K, eles com as A. O menino brinca em casa. O menino brinca em casa, tá. E a segunda frase, o que é? A mãe é. A mãe é qual dessas duas aqui? É essa aqui, ó. Essa daí? Por quê? Lava a mãe lava a louça. Ótimo. A terceira aí? Essa aqui? Uhum. Ele colino, de quadrar, ele colou, se com a K. Essa daqui eu entendi, não. Não? Então, escolhe uma das duas para ser essa daí. Essa daqui. Então, liga lá. Essa última era o menino brinca com o cachorro. Então, vocês imaginam o que é um estudante no 7º ano que faz uma leitura como essa criança? A dificuldade que ele tem. E aí vocês vão falar para mim assim, mas ele não vai aprender. Ele vai, gente. Se voltar o processo da alfabetização com ele vai aprender e vai ser alfabetizado. Só que ele fica tão preso no nome de letra, em ficar juntando letra, que ele não consegue fazer o fechamento. E aí ele não vai compreender. O primeiro o menino brinca com o cachorro. Então, ele chega no K, ele vai para o som do C, né? C com a Sá, e aí cachorro não sai.
E aí, no final também, ele fala que cachorro é uma palavra difícil, que ele não consegue ler. Então, por que eu trouxe esse vídeo? Para a gente pensar que quando a gente pensa nessas habilidades, na avaliação, na adaptação da atividade, não é só sobre o nosso aluno com deficiência. Muitos dos nossos alunos têm necessidades educacionais especiais, né? E a gente, às vezes, não consegue perceber isso. E ele vai passando de ano, passando de ano, passando de ano, e o resultado é esse menino aí, ó, que está no 7º ano fazendo uma leitura desse jeito, né? Deixa eu voltar para minha telinha aqui com vocês. Espero que eu não tenha corrido muito, né, gente? Ninguém aqui fez nenhuma perguntinha, não, ó, só deram boa noite, só lá, ó. Verdade, todos únicos todos precisam da nossa atenção, né? Todos precisando da nossa atenção. E aí, gente, claro que não tinha como em 1 hora eu trazer tanto conteúdo para a gente discutir. Mas eu espero que eu tenha trazido pontos para fazerem vocês refletirem do que é que vocês precisam, o olhar que vocês precisam ter para os alunos. A gente fala muito, né? A proposta do projeto é a gente poder falar sempre dos nossos alunos com deficiência. Mas não são só eles que precisam do nosso olhar diferenciado. Todos os nossos alunos precisam. E a partir do momento que a gente acalma o nosso coração para poder perceber que todos têm dificuldades, ou que a maioria tem alguma dificuldade, né? Fica mais fácil para a gente levantar esse processo. Fica mais fácil para eu pensar numa atividade que eu consiga atender todos os alunos da minha sala. Então, fica uma coisa mais prazerosa para o professor, mais prazerosa e motivadora para o aluno também, né? Quem quiser comentar alguma coisa, tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição de vocês. A gente tem aí uns minutinhos, ó. Eu contei que eu ia falar 50 minutos, então eu consegui, ó. Bati meu recorde aí, consegui falar em 52 minutinhos. Para deixar esses minutinhos aqui para vocês perguntarem, pontuarem alguma coisa. Do que eu falei aqui, fica muito fora do que vocês passam aí no dia a dia de vocês. E aí, Valerci? Olá, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, e você? Tudo jóia, né? Meu nome é Valércia, sou coordenadora. Valércia, desculpa, para mim só aparece até o Si ali, né? Então. Isso. Então, sou coordenadora, né? Lá dos anos iniciais, né? No caso, 4º e 5º ano, mas eu fiquei um bom tempo, né, na questão da alfabetização. Uhum. E esse tema é um tema, assim, que eu sou apaixonada, né? É muito desafiador. Quando no início da minha carreira, eu falei que eu nunca ia mexer com a alfabetização. Uhum. E eu trabalhei numa instituição um tempo atrás, e eu tinha uma chefe que era apaixonada com alfabetização, e ela me deu um livro, colocou uma dedicatória, falou: esse aqui é para você se apaixonar com a alfabetização, e realmente... Conta, qual foi o livro? É do Galinari, fala da alfabetização. E aí eu tenho esse livro guardado, né, que foi a Mercedes Correia, que é uma pessoa também... Na região, ela é tida, né? Ela é uma pessoa muito sábia, muito estudiosa, né? Dentro da área da educação, ela sempre se desponta, e eu tive ela como chefe, né? Por 4 anos. E realmente eu me apaixonei por alfabetização, né? Não esperava, e assim, eu sou até suspeita para falar. E eu gostei muito da sua fala, né? Porque eu me identifiquei muito, né, principalmente quando você coloca aí nessa questão, eu concordo plenamente, né, que a criança ela tem que aprender a alfabetizar primeiro. Não adianta eu dar, né, outras atividades, querer que ela faça atividades, né? Nós temos meninos, né? Eu tenho um menino no 4º ano que ele chegou aqui para nós, né, este ano, ele não sabe escrever o nome dele, ele não conhecia as letras do alfabeto. Então, nós partimos todo para aquele processo inicial, né, com cadernos, leituras, né, a questão da consciência fonológica, né, que fez uma colocação lindamente, né, muito esclarecedora, e que a gente sempre fala sobre isso. Eu também fui formadora do Pacto Nacional de Alfabetização, né, por 6 anos. E essa questão da consciência fonológica, quando você fala,
ela realmente ela é o caminho. O menino ele precisa entender os sons, né, que representa, né, cada letra, né? Quando você fala da questão da articulação, né? E é um dos métodos para trabalhar isso que eu adoro, que é o método da boquinha. Eu sou multiplicadora do método das boquinhas, mas eu falei, eu vou ser bem sutil aqui para não puxar a sardinha para o meu lado, mas é o futuro dos nossos meninos. É tudo, né? E assim, é porque a alfabetização é muito amplo, né? Se a gente for falar, mas assim, eu estava vendo você falar, então assim, realmente é a linha que eu gosto realmente de trabalhar e que eu acredito nela, né? Quando você fala aí da questão da educação infantil, né? Fazer esse trabalho aí, eu acho muito interessante, né? Gente, caiu ou eu que estou falando sozinha? Não, eu estou te vendo aí. Ah, não, tá, desculpe. É porque todo mundo, eu falei assim, talvez caiu. Não, estou aqui. A questão da educação infantil ela é muito importante, né? Trabalhar com essa questão da consciência fonológica. E a gente pode ensinar na educação infantil, que faz um bom preparo para o primeiro ano, trabalhando com o método da boquinha, né? Porque você, né, o A, você faz onde a boca abre, você faz a articulação, que você pontuou muito bem, né? Você faz, o aluno entende os sons das letras, né? Porque para mim, então, isso é muito importante. Agora, voltando lá na questão, né, do aluno não alfabetizado, muitas das vezes existem algumas pessoas que pensam que tem que fazer, tipo assim, o menino tem que inserir, tem que dar atividade que você está trabalhando. Como que o menino está no 4º ano não sabe? Eu vou pegar um texto de 4º ano, com letra de minúscula, né? Letrinhas pequenas, e vou trabalhando ali a alfabetização, eu acho isso muito complexo, isso para mim não existe, né? Então, não, faz o menino achar o A no meio de um texto com sílabas complexas, como assim? Não, pega o A, recorta ali, vai montando. Não, isso para mim é exclusão. Inclusão é quando você realmente trabalha atividades adaptadas, como você, né, explanou muito bem, né, e que você vai tentar, porque senão, se você não trabalhar dessa forma, você vai estar excluindo e o menino simplesmente vai passar pela escola. Exatamente. Né? E que não é o objetivo. Mas é isso, eu queria, assim, fazer essa questão, eu adorei, foi muito boa, né? Eu vi aí também, a Cristiana Alvim colocou, né? Eu amei, foi informações muito relevantes, né? Então, assim, é isso que a gente precisa, porque como eu já conheço a equipe do Zé Aldo, eu sei que a equipe já trabalha nessa perspectiva. Então, a gente ter outra pessoa com outro olhar, né? No seu caso aí, você fez terapeuta ocupacional. Né? Então, assim, que comunga, né, com a gente. Isso vem a reforçar que a gente está no caminho certo. Caminho certo, com certeza. Né? Mas um grande abraço. Obrigada. Muito obrigada, tá bom? Aí, ó, a Cristiane está com a mãozinha levantada e a Débora também, né? Oi, Débora, pode falar. Oi, eu dou aula de educação física. Aí, na hora que você deu aquele exemplo lá da palavra em alemão, aí você ressaltou que é uma coisa que não tem nada a ver com o conhecimento do menino. Aí ele fica, assim, aleatório, né? Aí, por exemplo, temos umas turmas lá mais problemáticas, né? Aí uma vez, no primeiro bimestre, na hora que eu fui dar conceito para os meninos, nós temos um professor de inglês. Aí eu falei, teacher, que você acha? Esses aqui dá problema para você também? Ele falou assim, só esse aqui que não, porque ele faz inglês fora. Porque os outros, assim, o inglês para eles é tudo fora da realidade. Entendeu? Para eles é assim, eles estão em outro mundo.
Exatamente. Então, Gente, eu tô só olhando pra que... Cristiane, que tá falando é a Débora, porque a Cristiane tem o retratinho dela ali. Oi, Não, Débora. é a Débora que está falando, eu dou aula de educação física. Mas, assim, os mesmos meninos que dão problema comigo, dão com ele, que é uma língua estrangeira, só um que não dá problema porque ele faz inglês fora. Então, é exatamente, ele já tem um conhecimento, uma coisa que ele gosta. E na educação física também acontece isso, né? Tem menino que não gosta de esporte, não quer, e a gente tem que estar lá buscando alternativa para Só para abrir incentivar. um parênteses, olha, as crianças que não gostam de educação física, gente, porque educação física, a maioria das crianças ama. É porque elas têm uma dificuldade. 98%, eu te digo. As que não gostam, você pode saber, elas não gostam porque elas têm um comprometimento motor que é sutil ao nosso olhar. Aí a gente pensa que ela é preguiçosa, que ela é estabanada, mas não é. Isso tem um fundo de integração sensorial aí para essa criança. Às vezes tem até um transtorno que a gente chama de transtorno do desenvolvimento da coordenação. E às vezes a gente só tem... Eu falo para os professores, você quer conhecer sua criança, vai assistir ela na aula de educação física. Você vai ver como é que é o motor grosso dela, como é que está o motor quando é uma atividade um pouco mais fina. Tudo acontece na educação física. Não, e assim, graças a Deus eu tenho uma conexão muito boa com o professor. Hoje até eu conversei com uma professora, falando que uma aluna dela que se destacou na corrida, ela falou, pois é, Débora, ela chegou toda empolgada. Eu falei, é uma coisa assim, que ela era travada, mas é questão da gente saber conduzir a situação, né? Exatamente, exatamente. É porque a mãe já ligou, já falou que na outra escola ela não fazia, que não sei o que lá, que ela não gosta. E às vezes o professor desiste do aluno, né, gente? Essa que é a questão. O aluno dá tanto trabalho, vou largar aquele aluno para lá. Não, a questão é estimular, né? Exatamente. Por trás do trabalho que o aluno dá, às vezes tem muitas limitações ali que ele ainda não superou. Não, né? E assim, eu como professor de sala de aula procuro ter muito assim, geralmente os que têm problema comportamental comigo têm dentro de sala de aula, aí às vezes o professor precisa de um apoio para dar uma cutucada, eu dou na educação física, graças a Deus eu tenho esse relacionamento muito bom com eles. Que bom. Obrigada, Débora. Cristiane, você levantou a mãozinha? Oi, boa noite. Ei, boa noite. Então, quando você falou aquela questão de uma criança que não sabe nomear, né, os objetos, eu já trabalho com o primeiro ano há muitos anos, né, na alfabetização, e eu tive um aluno, hoje ele já é homem, né, mas na época ele era uma criança de 6 anos, e ele não identificava os desenhos. E ele, assim, na época, a pré-escola não era obrigatória, então ele não fez a pré-escola, ele era da zona rural, e ele não conseguia copiar nada do quadro, ele não conseguia colorir, ele não sabia nem pegar no lápis, literalmente ele não pegava no lápis, ele não sabia nem como pegar. E aí eu pensei, o que eu faço, né? Porque eu tinha alunos lendo na turma e ele que não sabia nem pegar no lápis. E aí eu comecei com aquelas atividades antigas de coordenação motora, né? E aí eu fui pegando, na época a gente não tinha tanto acesso à internet como hoje, né? A internet, assim, para nós aqui, a gente nem sabia manusear muito ainda, eu pelo menos não sabia. Então eu às vezes eu desenhava um cachorrinho de um lado com o osso do outro e fazia um caminho para ele poder levar e trabalhar aquela coordenação motora, né? E ele não identificava. E aí eu falava assim, meu bem, o que é esse desenho aqui? Ó, você vai levar ali, o que é isso aqui? Aí eu lembro uma vez ele olhou para o cachorro, ele falou assim, eu acho que é um cabrito. Eu falei, cabrito? Era da vivência dele na roça, ele olhou de novo, mas pode ser um cavalo também, mas ele falou cabrito. Então, assim, como que era importante essa vivência? Ele não tinha, por ele morar na zona rural, né, a vida dele ali era só a família. Ele não tinha vivência na cidade, nem nada. Então, assim, em junho que ele conseguiu começar a copiar do quadro. Em junho. Ele ficou até junho sem copiar. Ele não conseguia. E, assim, aos pouquinhos... Você trabalhou as habilidades que ele precisava, né, Cris? Porque se não fosse assim, você não ia chegar onde você chegou com ele. Igual como que eu ia fazer? Ele não conhecia desenho. Né? A gente tinha um livro didático, ele pegava o livro, ele não sabia nem... Né? Eu falava assim, a flor, onde que está a flor? Né? Porque ele conhecia a flor de verdade. A flor do livro, ele não sabia o que era, né? O desenho. E foi, graças a Deus, assim, ele ainda tinha muita dificuldade, assim, também de aprendizagem, mas ele saiu lendo palavrinhas,
do primeiro ano. Então, para mim, foi uma vitória, porque o menino Com que chegou sem certeza, pegar no ar, com certeza. né? Então, assim, a gente tem muitas vivências, né, nesses anos de alfabetização. E ouvindo você falar, a gente vai lembrando de muita coisa, e falar, realmente, aquele aluno era assim, aquele outro era desse jeito. Aí você vai falando, eu fui lembrando dos alunos que já passaram. Que são os Mas que mais muito marcam bom. a gente, né? Sim, E a com gente certeza. saber a diferença que fez na vida daquela criança, né? Sim, com certeza. Mas foi muito boa, viu? Adorei a live. Ótimo. Obrigada. Obrigada. Elisângela está de mãozinha levantada? Não, eu vou falar rapidinho, porque, né? Eu já até mandei aqui para a minha turma que eu já vou entrar. Diga, Elisângela. Não, eu falei sobre, hoje eu estou com o ciclo, né, da alfabetização, e a gente viu, você falou sobre a importância do PDI, né? Então, todo o seu contexto que você falou foi muito significativo para todas as professoras, principalmente as alfabetizadoras, né? Acredito, inclusive todo mundo que está com a criança com dificuldade, né? Nessa questão da leitura, pontuou tudo muito bem. E aí eu vi ressaltar a questão mesmo do PDI, que a gente iniciou alguns PDIs esse ano, e eu fiz um questionário todo, coloquei na mão das professoras, apoio, pedi para que elas observassem, para que a gente tivesse todo um conhecimento amplo antes desse menino, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que faz triste, o que não faz, todo um aspecto, primeiro, emocional da criança, para a gente iniciar a questão do PDI, né? Então, o PDI tem sido construído, acredito que as meninas também, de uma forma leve, né? A gente tem mudado algumas questões que eu acho que a gente tem que ter essa visão de não ser tão massacrante. E aí a gente fez esse questionário, as meninas, a partir desse questionário a gente começou, porque a gente tem problema de socialização, e a partir desse questionário que a gente começou a identificar aquela criança para ver como que eu poderia trabalhar essa questão de socialização dessa criança. Então, a gente, só reforçando isso mesmo que você falou, da importância desse documento. Que bom. Então, gente, eu fico muito feliz de saber que eu trouxe algumas contribuições aí para vocês e que foi bem proveitoso, né? 6 horas da tarde, todo mundo já está doido aí para descansar, então, obrigada pela participação de vocês. Qualquer coisa, eu estou à disposição, se vocês quiserem depois pedir para a gente ampliar algum dos tópicos aqui, que foi pouquinho, é só vocês estarem passando aí para o Wellington, que a gente amplia aí o conteúdo para vocês. Tá bom? Então, um beijo grande, bom resto de semana aí para vocês, tá bom, gente? Tchau, tchau.